Olá, uma boa noite para você. Hoje o TVU Notícias mostra o Programa de Licenciaturas Internacionais PLI, que existe desde 2010 na UFO e possibilita aos alunos a dupla graduação. A gente mostra também como as pessoas estão lidando com a queda da temperatura e os dias mais frios. Nossa equipe de reportagem saiu às ruas e mostra a mudança no vestuário e também na alimentação. E ainda a mobilização de voluntários para arrecadar roupas e cobertores para quem mora nas ruas da cidade. E no dia do doador de sangue, você vai saber todos os procedimentos para ajudar a salvar vidas. Essas e outras informações agora no TVU Notícias. Depois da madrugada mais fria deste ano, na segunda-feira, 9 graus, a temperatura voltou a subir na maior cidade do Triângulo Mineiro, mas bem devagar, média de 2 graus por dia, segundo o climatologista. Confira o que a população tem feito para driblar as manhãs e noites geladas em Uberlândia. As baixas temperaturas logo pelo começo da manhã deixam algumas pessoas com dificuldades de sair de casa. É difícil criar coragem para vir para a faculdade. É difícil levantar, né? E o que não falta é criatividade para tentar escapar do frio. Tem gente que tenta aquecer bebendo um cafezinho e outras pessoas reforçam no agasalho. 2 calças, uma leg por baixo, outra calça, 2 meias e 3 blusas. Chocolate quente, né? Sempre bom. Beber um chá quente, né? Se empacotar mesmo, porque é muito difícil, né? A semana em Uberlândia começou com tempo frio. Na segunda-feira, dia 13, os termômetros marcaram a temperatura mais baixa do ano, 9 graus na madrugada. Mas a expectativa é que o frio diminua nos próximos dias. Na próxima semana, a tendência é que essa massa de ar polar ela tropicaliza, ou seja, ela vai perdendo força e a temperatura durante a manhã volta a cair, volta a subir, né, novamente para casa dos 14, 15 graus Celsius. E no meio da tarde tenta subir mais um pouquinho. O que aconteceu durante esses dias, que a população está estranhando um pouquinho, nós tivemos a chegada de uma massa de ar frio do ano passado e entrou uma massa de ar fria sobre essa que já estava atuando, provocando esses 15 dias de baixa temperatura. Isso não é muito normal de acontecer na nossa região. Já fazia alguns anos que não chegava uma massa de ar polar sobre outra massa de ar polar. A umidade relativa do ar tende a diminuir com a aproximação da estação mais fria do ano, o inverno. À tarde, a umidade chega a 30% e de madrugada pode subir para 60%. Cícero é gerente de uma loja de roupas no centro da cidade. 80% do estoque foi abastecido com produtos de inverno. Ele conta que o frio ajudou a aquecer as vendas. Geralmente nesse período que a gente mais almeja, por conta da loja estar abastecida com mais de 80% de produtos de inverno, é que o clima caia e seja favorável para o comércio chegar a ter esse quesito, né? O aquecimento nas vendas. E graças a Deus chegou e está realmente tendo uma diferença do mês de junho do ano passado. Esse ano nós estamos em média aí uns 15% a mais do que o ano passado. E com a chegada da estação do inverno no dia 20 de junho, a expectativa é de temperaturas baixas. Durante os meses de outono, estamos no finalzinho do outono, falta pouco menos aí de uma semana para a gente entrar nos meses de inverno. Esses meses são caracterizados por baixa umidade relativa do ar. Então é comum a gente registrar no meio da tarde a umidade relativa próxima aos 30%, é o que a gente está registrando aqui na estação. E durante a manhã, com as temperaturas mais baixas, a umidade relativa sobe para cá dos 60%, 65%. Ela varia de acordo com a temperatura do ar. Quanto mais quente o ar, menor são os índices de umidade relativa que nós registramos. E olha que o inverno ainda não começou, em dia 20 de junho, semana que vem, é a data oficial do frio. E a queda da temperatura parece que vem sempre acompanhada de um aumento do apetite. E será que o frio causa mais fome? É sobre esse assunto que eu vou conversar agora com a nutricionista Isabela Nonato, que está aqui comigo no estúdio. Boa noite para você, Isabela. Boa noite. Obrigada novamente, viu, pela presença aqui no TVU Notícias. Obrigada a vocês pelo convite. É verdade mesmo que no frio a gente sente mais fome? Isso é comprovado? Explica pra gente. Sim, com certeza. No inverno, o nosso corpo ele precisa de mais energia para manter a temperatura corpórea. Então, por isso, tem um aumento do apetite, sim. E geralmente esse aumento do apetite é por alimentos mais calóricos, né, na linguagem dos nutricionistas, não é isso? Sim, aí as pessoas acabam procurando coisas mais calóricas para suprir mais rápido essa necessidade. Mas a gente deve tomar muito cuidado com isso. Então, mesmo no inverno, a gente não relaxar da dieta e nem da prática de atividade física. O metabolismo acelera no inverno, é isso? Para poder manter a temperatura do corpo? Exatamente. Ele gasta mais energia por esse motivo. Ele precisa gastar mais energia, então o metabolismo é mais acelerado para poder manter
a temperatura do corpo. E no inverno tem dois perigos, então. O aumento da fome, junto com a preguiça de fazer exercício físico, né, Isabela? Então, vamos lá. O que você recomenda, primeiramente, da alimentação? Que tipo de alimentos que é bom a gente dar prioridade nessa época? Então, muito importante a gente não esquecer das frutas cítricas, que são fontes de vitamina C, que eles vão ajudar no sistema imunológico para evitar gripes e resfriados. Então, a gente procurar consumir a fruta, ou se for muito difícil consumir a fruta, os sucos de fruta, acompanhando nos lanches da manhã, da tarde, da noite, né? Então, essa é a primeira opção. E a outra, a gente procurar, como nem sempre a gente consegue comer a salada, as verduras cruas, porque são mais geladas, a gente procurar os cozidos. Então, ou legumes cozidos, refogados com pouco óleo, porque assim a gente ingere essa quantidade de nutriente que nosso corpo precisa, sem estar gelado, né? Então, a gente ainda aquece o corpo. E as sopas, caldos, refogados, são ótimas opções pra gente. Você falou de uma alimentação importante, que é a questão das frutas que tem vitamina C, né? Até por conta dos resfriados, né, Isabela? Que você estava explicando, né? Então, mesmo sendo difícil, a gente tem que comer esse tipo de fruta aí nessa época do ano. Exatamente. Então, a gente tem que comer esses alimentos. Laranja, limão, acerola, goiaba, melancia, que são fontes de vitamina C para a gente poder evitar isso. E chocolate, Isabela? Quanto você recomenda por semana? Para poder aquecer um pouquinho? Teoricamente, o chocolate não aquece, né? Então, esse é um dos alimentos que a gente deve tomar muito cuidado, porque ele tem um valor calórico muito alto. Boas opções são sempre o cacau, então a gente procura produtos somente à base de cacau, porque se assemelha ao chocolate e não é calórico. Ou então também aqueles que são mais de 80% cacau, né? E em lojas de produtos naturais a gente já encontra gotinhas de chocolate só de cacau, então tem baixo valor energético. Então são ótimas opções para matar essa vontade. Agora, Isabela, existem alimentos que a gente pode consumir no inverno que diminuem o apetite, que a gente fica mais saciado ao longo do dia para não comer tanto? Alimentos que dão uma maior saciedade são alimentos fontes de fibra, então por isso as frutas, verduras e legumes, mesmo que cozidos, né? Mas os crus eles dão essa saciedade maior. As frutas com casca ou com bagaço, para aquelas que a gente come, né? A laranja com bagaço, a maçã com casca e as carnes também. Então as carnes elas têm uma digestão mais lenta, então vai ajudar a saciar mais. Assim como os alimentos integrais, o arroz integral, pão integral, macarrão integral, também dão uma maior saciedade. Lembrando, comer de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas? Isso vai variar de acordo com os horários de cada pessoa, mas a gente não deve ficar mais do que 3 horas sem se alimentar aproximadamente. E lembrando que o consumo de água também é muito importante. Apesar da gente não suar nessa época do ano, o corpo precisa eliminar água. Então a gente elimina a água pela urina. Então a gente aumenta o volume e a quantidade de urina no inverno. Então a gente precisa repor essa quantidade de água. Também, que sempre, pode ser né? com chás também, né? Porque é uma bebida mais quentinha. Agora, lembrando da dupla indispensável, alimentação mais exercício físico, sempre, né, Isabela? Sempre. Mesmo com esses dias gelados aí aqui na cidade. Assim. Vamos lá, muito obrigada pelas suas dicas, viu, aqui no TV Notícias novamente. Obrigada, uma boa noite. Boa noite. E o TV Notícias vai para um rápido intervalo e volta já já com mais informações para você. Não saia daí. Consumo infantil não é brincadeira. Crianças sempre querem mais. Compre com responsabilidade.com.br. E agora vamos saber como fica a temperatura amanhã. Em Uberlândia, mínima de 13 e máxima de 26 graus. E tem predomínio de sol na maior parte do dia e não há previsão de chuva. Confira no mapa como fica a previsão para outros municípios. Em Patrocínio, a temperatura também varia entre 11 e 24 graus. Tempo nublado intercalado com curtos períodos de sol. Em Delta, a mínima é de 16 e a máxima não deve passar dos 28 graus. Dia de sol entre nuvens, mas nada de chuva. Mínima de 12 e máxima de 25 graus em Viçosa. A quarta-feira vai ser também de tempo nublado, mas o sol aparece ao longo do dia. Em Itajubá, a previsão não muda muito. Sol entre nuvens durante a maior parte do dia. Mínima de 10 e máxima de 26 graus.
E com a queda das temperaturas, campanha para arrecadar agasalhos e cobertores para quem mora nas ruas são realizadas em todo o estado. Conheça agora algumas ações solidárias em Uberlândia. O tempo frio chegou, uma oportunidade de colocar em prática a solidariedade. A assessora administrativa do Hospital Santa Genoveva conta que realizam a campanha do agasalho há mais de 3 anos. As pessoas podem trazer os agasalhos que eles tiverem em casa, roupas em geral, principalmente de manga comprida, óbvio, né, que é o foco da nossa campanha, cobertores, e seja tanto de criança como de adulto, que o foco desse ano do hospital ele mudou. Nosso público-alvo, esse ano, ele está incluindo também as crianças. O período de arrecadação encerra no dia 30 de junho. As doações são para ajudar a instituição Se Ama e Resgate. A unidade que fica lá no Jardim Holanda, que lá eles atendem famílias, né? Como se fosse um albergue. Então nós vamos doar para crianças e adultos, tanto homens como mulheres. Quando há queda nas temperaturas, não são apenas as pessoas que sentem frio, os animais também. Pensando nisso, a Associação de Proteção Animal, a APA, decidiu lançar uma campanha do agasalho para ajudar 430 animais. É uma campanha para a gente estar arrecadando agasalhos, cobertos para os animais, para eles não estarem sentindo tanto frio nessa época. A Associação de Proteção Animal completou em janeiro 20 anos de existência. Fernanda explica como é possível ajudar os animais com doações para não passarem frio no inverno. Ou pela página da APA no Face, ou trazendo diretamente aqui na sede. E para aquecer a economia local e ajudar quem está desempregado, vamos ao nosso quadro Mercado de Trabalho. Separamos algumas vagas de emprego e estágio disponíveis em Uberlândia. Dá uma olhada. Vaga para televendas, para atuar no comércio de livros e papelaria. O salário é de R$ 980 mais benefícios. O candidato precisa ter experiência na atividade. Mais informações, o contato é cdlestágio@fundaçãocdl.org.br. Tem vaga para técnico em eletrônica. O salário inicial é de R$ 1.800 mais benefícios. É preciso ter carteira de habilitação B, curso técnico em eletrônica, experiência em bancada de assistência técnica, laboratório e disponibilidade para viagens. Mais informações, o contato é renataM@fundaçãocdl.org.br. Para quem estuda no período da manhã, tem vaga de estágio nas seguintes áreas: atendimento, para atuar com tecnologia. O salário é de R$ 700 mais vale transporte e seguro de vida. É preciso cursar o ensino médio regular. Mais informações no talentos@fundaçãocdl.org.br. Vaga para estágio em telemarketing, para atuar na área de odontologia. O salário é de R$ 400 mais vale transporte. É preciso cursar ensino médio regular. Mais informações no talentos@fundaçãocdl.org.br. Tem vaga de estágio em psicologia. O salário é de R$ 600 mais vale transporte. Mais informações no consultoria RH@fundaçãocdl.org.br. Tem vaga de estágio em engenharia elétrica, para atuar nas áreas da construção civil e elétrica. O salário é de R$ 880 mais vale transporte e vale alimentação. É preciso cursar engenharia elétrica a partir do 5º período ou técnico em eletrotécnica. Mais informações no cdlestágio@fundaçãocdl.org.br. Junho é também um mês de combate ao trabalho infantil e os últimos números do IBGE revelam que a exploração da mão de obra de crianças e adolescentes vem crescendo no Brasil. Uma realidade presente nas empresas, nas casas e principalmente nas ruas do país. Entre os carros com emprego informal e longe da escola, a exploração do trabalho infantil ainda é uma realidade bastante visível no país. No Brasil, o menor de idade pode começar a trabalhar a partir dos 16 anos, desde que não atue à noite ou em local insalubre e perigoso. Mas há uma ressalva: aos 14 e 15 anos ele também pode trabalhar, mas na condição de jovem aprendiz, desde que tenha concluído ou esteja cursando o ensino básico. Quando esse jovem ele é inserido no mercado de trabalho, ele deixa de fazer o trabalho ilegal nas ruas, o trabalho
trabalho doméstico e tantas outras formas opressivas de trabalho e de violação de direitos da criança e, sobretudo, do adolescente, porque ele passa a ter uma carteira assinada e ele é resguardado pelo direito trabalhista. Hoje, agentes da Prefeitura de Belo Horizonte e do Ministério Público promoveram uma ação de conscientização pelo Dia Mundial de Enfrentamento do Trabalho Infantil. A mobilização no centro da capital também reuniu membros da Rede Cidadã, que promove a capacitação de jovens. 49 mil brasileiros ingressaram no mercado de trabalho desta forma. Eu cheguei lá na Rede Cidadã bastante tímida, eu fui desenvolvendo ao longo do tempo e além de aprender muita coisa, assim, técnicas também, eu consegui aprender muita coisa. E aí hoje eu fui efetivada, graças a essas pessoas, esse desenvolvimento que eu tive como jovem aprendiz e pretendo seguir, profissionalmente, continuar crescendo cada vez mais. Não há dados recentes, mas a fiscalização do Ministério do Trabalho tem contribuído para reduzir os casos de abuso no mercado formal. Em maio, foram 572 ações de fiscalização. Apenas 10 jovens foram afastados. Os estabelecimentos formalmente constituídos, eles não querem ter esse tipo de enfrentamento com o Ministério do Trabalho. Então a gente ainda encontra alguma coisa em pequenas, às vezes padaria, oficina mecânica, borracharia. As grandes empresas, médias empresas, a gente não tem encontrado. Assim, o grande desafio é o enfrentamento no mercado informal. A Prefeitura realiza ações integradas nas áreas de assistência social, saúde e educação e faz um alerta à população. A gente conversando com essas crianças e adolescentes fala, se ninguém comprasse, se ninguém desse, você estaria aqui? Não, não estaria. Então a gente acha que está ajudando e não é a melhor forma de ajudar. Existe o Conselho da Criança, tem gente que quando quer ajudar, inclusive com o fundo da criança, que pode destinar verba, desconto no imposto de renda. Existem outras formas de ajudar que realmente efetivas. E o TVU Notícias vai para um rápido intervalo e volta já já, não saia daí. Os sistemas de bibliotecas da UFO é composto por 8 bibliotecas nos campi de Uberlândia, Ituiutaba, Monte Carmelo e Patos de Minas. Além de livros impressos e eletrônicos, o acervo é constituído por outros tipos de materiais, como, por exemplo, partituras, DVDs. As bibliotecas da UFO também oferecem uma série de serviços que são fundamentais para as pesquisas de todas as áreas do conhecimento. Os usuários podem contar com profissionais preparados para orientá-los a localizar o que precisam. Consulte o acervo e os serviços oferecidos no site www.bibliotecas.ufo.br. Lá também estão relacionados os endereços e horários de funcionamento de todas as bibliotecas. Desde 2010, o Programa de Licenciaturas Internacionais, PLI, possibilita que alunos da UFO tenham dupla graduação. E de lá para cá, estudantes de diversos cursos da universidade participaram do programa. Na reportagem a seguir, você vai conhecer um pouco mais sobre o PLI. Douglas é estudante do mestrado em Biologia Celular. Em outubro de 2010, teve a oportunidade de estudar na Universidade de Coimbra, em Portugal, através do Programa de Licenciaturas Internacionais, o PLI. O aluno fez intercâmbio até agosto de 2012 e conta que trouxe como bagagem várias experiências e novos conhecimentos. Foi muito enriquecedor ter participado de uma graduação no exterior, na Universidade de Coimbra, uma universidade muito bem conceituada, e estar lá com o pessoal da UFO, nós somos de vários cursos diferentes, estar lá foi uma vivência muito boa. A supervisora da divisão de licenciatura explica que a UFO já participou de 3 editais do PLI. Em cada edição, 7 estudantes de diferentes cursos de licenciatura foram enviados para Portugal. Ela explica que os alunos recebem bolsas de auxílio de custo.
e recebem dupla diplomação. O PLI é um desses programas que trabalham com a possibilidade de uma inserção dos nossos alunos dos cursos de licenciatura em outras realidades. No caso, a gente tem participado do PLI Portugal, que então esses alunos vão para universidades portuguesas para que eles possam complementar os estudos, conhecer dessa nova realidade e até de depois que voltar ao Brasil, ele poder contar e conversar com a comunidade acadêmica aqui quais são as questões que podem contribuir para melhorar tanto a formação quanto a futura prática do professor, a inserção dele nas escolas. Cirlei explica quais alunos podem concorrer no edital do Programa de Licenciaturas Internacionais, o PLI. É importante dizer que é sempre a partir de um edital que é lançado pela CAPES, então não somos nós, os alunos, alguns questionam muito os critérios, qual que é o perfil do aluno, mas a gente deixa sempre bem claro que é um edital da CAPES e que a CAPES é quem define. Douglas acredita que o diploma duplo da Universidade de Coimbra e da Universidade Federal de Uberlândia pode ajudar na área acadêmica e profissional. A experiência que eu tive em Portugal foi única e as disciplinas que eu pude cursar lá, algumas delas nem são ofertadas no Brasil. Eu acho que isso me trouxe um conhecimento gigantesco e vai até me ajudar a cumprir o objetivo do programa, que é auxiliar na formação do professor. Segundo o Helder, um dos coordenadores da equipe, o acompanhamento é feito em 3 etapas e quando o aluno retorna do exterior, também recebe um suporte. O acompanhamento quando ele retorna para o Brasil, que é de suma importância, que é um momento em que nós precisamos fazer a convalidação dos créditos cursados em Portugal e tentar fazer um aproveitamento desses créditos de modo que ele não alongue consideravelmente o seu curso e a conclusão da sua licenciatura aqui no Brasil e que implica também na dupla titulação Brasil-Portugal. Hoje é o Dia Mundial do Doador de Sangue. Nós vamos conversar agora com a coordenadora do setor de captação de doadores, Ludmila Martins, para saber como está a situação no Hemocentro de Uberlândia. Uma boa noite para você, Ludmila. Boa noite. Muito obrigada, viu, pela presença aqui no TVU Notícias. Eu que agradeço o espaço. Bom, como eu disse, hoje é o Dia Mundial do Doador de Sangue, né? Sim. E teve uma ação pela manhã lá no Hemocentro, não é isso? Doe sangue, compartilhe vida. Como que foi aí a movimentação? Explica pra gente. Bom, na verdade a gente aproveitou essa data, o dia 14 de junho, que é o Dia Mundial do Doador, para mobilizar a população, para sensibilizar realmente para a causa da doação de sangue, com apoio do HC, através do Comitê Transfusional, do Grupo Luta pela Vida e do Hospital do Câncer, que mobilizaram seus servidores, né? A gente teve uma doação coletiva desses servidores e o Hemocentro fez a divulgação em redes sociais, convidamos alguns casais doadores, porque a gente também quis fazer um gancho aí com a questão do Dia dos Namorados, fizemos uma homenagem e o objetivo é realmente dar visibilidade para a causa, chamar a atenção para a questão da doação de sangue. Como que está a questão do número de doadores na cidade? Hoje você disse que foram 130 doadores pela manhã? Isso, foi um número considerável, tivemos, né? Sem dúvida. Mas assim, você estava explicando uma coisa importante para a gente nos bastidores, que é a questão da oferta e da demanda. A oferta cresceu, mas a demanda cresceu mais ainda. Exatamente. A gente tem procurado muito a imprensa, né? Estamos sempre dizendo da questão da necessidade, mas o que eu tenho feito questão de frisar é que o que acontece principalmente não é uma queda no comparecimento de doadores. A gente tem mantido o número de doadores, que é a nossa média de colher 2.000 bolsas por mês, inclusive colhendo até um pouco mais, mas o que nós temos vivenciado é um aumento da demanda transfusional. Então a gente evidenciou um crescimento de 10% na demanda transfusional nesse ano de 2016. Então por isso, esses momentos tão difíceis que nós temos atravessados, com falta de sangue, então o que a gente precisa é buscar estratégias para incrementar esse crescimento de doadores na mesma proporção que cresce a demanda. E qual o tipo sanguíneo que às vezes vocês têm mais dificuldade, que está mais em falta, Ludmila? Isso oscila muito, né? Se a gente for falar do que a gente mais utiliza, sem dúvida são os tipos O e A positivo, são os mais frequentes na população, portanto, tanto entre os doadores quanto entre os pacientes. Mas às vezes existem quedas muito pontuais. O estoque, por exemplo, do O negativo, por ser o doador universal e é um sangue mais raro, menos de 5% da nossa população tem esse grupo sanguíneo,
muitas vezes a gente tem problema com esse tipo de sangue, né, que é usado em urgências, emergências. E às vezes uma situação específica de um determinado paciente, uma situação grave, de urgência, pode consumir muitas bolsas e trazer realmente um problema pontual. Então isso oscila bastante. Varia bastante, né? Agora as ações itinerantes do Hemocentro de Uberlândia continuam sendo realizadas para ajudar aí a não faltar sangue? Sim, com frequência. Nós realizamos no dia 11 uma coleta externa em Monte Carmelo. Nós temos uma próxima ação programada agora para o dia 17, desculpa, Monte Carmelo não, Monte Alegre. Nós temos uma próxima ação programada para o dia 17 no Hospital Municipal. E depois, no dia 23 de junho, uma programada para a Câmara Municipal. Então, pelo menos uma vez por semana a gente vocês têm realizado, exatamente. Né? A UFO também tem feito coletas aqui, né, no Campo Santa Mônica, em parceria com vocês. Na semana passada nós tivemos aqui na Geografia. Temos uma coleta marcada para agosto com a administração, então a gente tem procurado essas coletas itinerantes como um mecanismo de ajudar nos estoques. Então é sempre bom a gente reforçar, quem quiser ser um doador tem alguns critérios que a pessoa tem que ficar atenta, né, Ludmila? Destaca pra gente. Sim, a principal questão, a idade tem entre 16 e 69 anos, o menor tem que estar autorizado pelo responsável legal, estar em bom estado de saúde, não pode estar gripado, ter feito cirurgia recentemente, endoscopia nos últimos 6 meses, tatuagem nos últimos 12 meses. Todos os critérios para doação estão disponíveis no site da Fundação Hemominas. É importante conferir essas informações antes no www.hemominas.mg.gov.br ou ainda tirar qualquer dúvida pelo telefone 155, opção 8. Ligação é gratuita. Tá certo. Muito obrigada novamente pela sua entrevista, Ludmila. Eu que agradeço. E o TV Notícias de hoje termina aqui. Lembrando que as reportagens exibidas estão na página da TV Universitária no Facebook e também no YouTube. Dicas ou sugestões, basta encaminhar o e-mail para redaçãotvu@gmail.com. Uma boa noite para você e até amanhã.